De volta, então, com o segundo bloco do programa Panorama, que hoje fala sobre o mercado imobiliário e a crise econômica. Aqui com a gente o advogado Kênio Pereira e o economista Eduardo Coutinho. Bom, a gente deixou para falar sobre a questão do financiamento nesse segundo bloco. Eu queria que vocês traçassem um panorama assim, como é que está a questão do financiamento? Está valendo a pena, não está valendo a pena? Olha, as linhas que estão nos bancos oficiais, no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal, tem linhas lá com taxa de 9% ao ano. Se você pensar que a taxa básica, né, a Selic está 14,25, é uma linha de crédito bastante atraente para comprar um imóvel. Ainda que você tenha dinheiro, né, porque você consegue aplicar esse dinheiro no mercado, mas com mais rendimento do que a taxa de juros lá. Só que conforme já na nossa conversa prévia aqui, o Kênio estava chamando a atenção, de financiamentos que antes a Caixa Econômica Federal aprovava quase que sumariamente, agora estão mais difíceis. Quer dizer, o critério de concessão ficou mais rigoroso. Por causa da inadimplência? Também. Eu entendo a falta. Não, pois não. E um ponto, Eduardo, a falta de dinheiro. O que aconteceu na prática é que em 2015, por exemplo, né, a Caixa, a poupança, houve um saque de 53 bilhões na Caixa. Quando a ação foi garantida, também houve um saque maior em função do aumento do desemprego, né, em função de rescisões de trabalho. Então, o que acontece na prática? Com o menor volume de recurso financeiro, a Caixa passou a ter maior rigor para aprovar o cadastro. O alerta que eu passo para os adquirentes é que tem milhares de pessoas que fazem o contrato com a construtora ou com o vendedor e se comprometem a pagar um percentual maior do imóvel ao final da obra. Então, tem pessoas que, às vezes, a obra está pronta, a construtora consegue a baixa construção e simplesmente o comprador vai à Caixa e a Caixa fica protelando a aprovação do cadastro durante 30, 40, 60, 70 dias. E a pessoa acaba tendo uma multa com a construtora por não cumprir com a sua obrigação. Então, eu acho interessante que os compradores fiquem mais atentos a isso. Há uma certa falta de celeridade da Caixa, ou então uma enrolação. E tem situações, inclusive, Eduardo, de gente que aprovou o cadastro, o contrato foi feito e a Caixa não assina o contrato, falando que não tem recurso. Então, isso aconteceu com centenas de pessoas, isso é fato concreto. Isso gerou uma grande aflição nos compradores, e a questão que tem que ser analisada essa rescisão contratual com a construtora. Então, acho que o certo seria o comprador olhar outros bancos também, outros agentes, evitar esse trauma que pode acontecer. Ok. Para quem já está inadimplente, qual que é o melhor caminho? É sempre buscar a renegociação da dívida, né? É uma situação muito difícil, porque se a pessoa realmente está atrasada com o pagamento do imóvel, é porque a situação dela, em geral, está muito crítica, né? Você corta tudo, né? Você corta o supérfluo primeiro, depois você diminui a compra do supermercado, substitui um produto por outro, né? Do ponto de vista do consumo, é isso que as pessoas fazem. Quando chega realmente no financiamento imobiliário, é porque a coisa está em condições bastante complicadas do ponto de vista financeiro para ela. Mas sempre a negociação é uma alternativa. Vender um bem, sei lá, vende o automóvel e utiliza o recurso, né? Porque o imóvel é algo que vai ficar para ele. O automóvel, e os juros cobrados pelos bancos é muito maior do que, que o investimento. Você está em mora, você está em atraso, né? Consequentemente, você está sujeito às penas previstas contratualmente. Então, né, barato não fica. Então vamos dar a palavra só de novo para o pessoal do Sinduscom. Para o representante do Sinduscom, buscar um financiamento é a melhor opção para quem quer aproveitar o momento do mercado e comprar um imóvel. Veja só. O financiamento imobiliário, hoje, ele é o dinheiro mais barato que existe em termos de empréstimo. Então, essa dívida, ela é uma dívida sadia. Ela tem um prazo muito longo, os juros menor do que a aplicação financeira e o ativo que garante ela é um ativo que valoriza. Então, mesmo se ele vier ter algum problema no futuro, ele provavelmente vai conseguir não ter prejuízo na operação. Bom, quem queria completar sobre a questão do Eu acho que realmente o financiamento imobiliário é bem interessante. Agora, um ponto importante é que o comprador tem que analisar que tem que manter essa pontualidade por 20, 30 anos. Porque se ele atrasar 3 prestações, o agente financeiro solicita, no caso, a execução do contrato. Ele pode perder o imóvel com atraso de apenas 3 meses. Então é importante que haja uma reflexão maior do comprador e, se ele perder a capacidade de pagamento, tentar renegociar ou revender esse imóvel, evitando então o leilão do imóvel. Agora, tem situações em que o comprador
ele é prejudicado com o banco por não saber negociar. Então, cabe ao comprador buscar uma consultoria jurídica para tentar renegociar isso, evitando um prejuízo maior. Acho que o Eduardo pode ajudar um pouquinho, só dando uma dica, né, em relação a essa negociação. Eu só queria chamar a atenção para um ponto, é que o imóvel, se financia, os pontos ali do financiamento, o imóvel é financiado com a taxa boa, o prazo adequado, é um bem que se valoriza, tudo isso é real. É o que ele chama de dívida saudável. Isso, só que nós só temos que tomar um cuidado, porque se tiver problema de inadimplência lá na frente, se você precisar se desfazer do imóvel, tem o tempo para se desfazer do imóvel, que não é curto. Aí complica, né, Eduardo? Aí para você sair dessa armadilha, não necessariamente é uma coisa muito tranquila. Embora todos os pontos, concordo com todos os pontos, gostaria apenas de alertar isso. E a questão da negociação é, enfim, o credor quer receber. O objetivo do agente financeiro não é tomar seu imóvel. O que um banco faz com o imóvel? O banco faz negócio com dinheiro. Então, se você se apresentar, demonstrar boa fé, né, buscar uma solução que atenda a ambas as partes, eu quero crer que as portas vão se abrir para a solução. Né, porque o objetivo do banco não é tomar o seu imóvel, é resolver o problema dele, que é receber as prestações que estão em atraso. Pode falar aqui. Agora, outro fator que, não sei se é o caso, que está aumentando o volume de rescisões contratuais, né? Então, estamos vendo aí, né, Eduardo, pessoas perdendo emprego, perdendo a capacidade de pagamento. E quando a iniciativa de romper é do comprador, ele tem esse direito. A construtora não pode negar. Então, se a construtora não fez ainda a escritura pública em nome do comprador, ele pode romper o contrato, só que pagando a multa, em geral, 10% do que ele pagou para a construtora. Então é importante colocar para o telespectador nesse aspecto que ninguém pode fazer assim, você não pode romper o contrato. A lei garante esse direito, só que no caso, se a construtora cumpriu com o prazo, cumpriu com todas as regras, e é o comprador que arrependeu, aí sim, ele tem que pagar a multa construtora, repetindo, em torno de 10% do que ele pagou para a empresa, de acordo com a posição do STJ e dos tribunais. E um fato interessante é que tem construtor que às vezes está passando aperto com isso, porque de acordo com a lei tem que devolver tudo para o comprador corrigido, abatendo apenas a multa. Então eu acho que está aparecendo agora um novo cenário no Brasil em relação ao grande volume de rescisões partindo do comprador contra a construtora. E a construtora também fica numa situação complicada, né? Porque ela também tem que pagar os custos daquela obra. E a situação já não está boa, né? Se ela tiver com limitação nas vendas, ela ainda vai ter que fazer um desembolso para devolver os recursos para o antigo comprador. Então isso pode agravar ainda mais a situação financeira da construtora. Então é um cenário bastante complicado que as pessoas, todas as partes, né, tanto as construtoras quanto os mutuários, os compradores, precisam tomar cuidado antes de tomar a decisão, pensar direitinho e avaliar esses riscos todos. A gente viu o pessoal do Sinduscom falando que os imóveis que virão aí, os novos empreendimentos, provavelmente virão um pouco mais custosos para o consumidor. Mas quem não tem dinheiro e que pensa sempre em comprar um imóvel na planta, ainda vale a pena arriscar, já que a gente está num cenário indefinido politicamente e financeiramente? Será que é uma boa? Meu pensamento em relação a isso, tá? Eu acho que é melhor comprar um imóvel pronto. Tem muita oferta no mercado. O imóvel na planta, a pessoa compra o que não existe ainda. Então, a pessoa paga pelo que não existe, o risco é muito grande. E vimos construtoras que deixaram de entregar esses imóveis a tempo e a hora. Tem empresas, inclusive, que venderam os apartamentos em terrenos permutados, nem o terreno pertence a ela. Então, eu acho que as pessoas têm que ser mais cautelosas, checar a documentação, se não entender a matéria, procurar uma consultoria isenta que não tem interesse financeiro no fechamento. A consultoria isenta é aquela que orienta a pessoa em relação ao risco. E eu acho que é mais viável comprar imóveis prontos. Então tem muita oferta no mercado e o risco é bem menor. E quem já comprou e está enrolado, como é que planta, faz? Aí no caso tem que verificar qual que é o melhor caminho. Verificar se a construtora tem capacidade de terminar essa obra e não tendo condições de terminar a obra, vai ter que buscar rescisão contratual contra o construtor. Na justiça, geralmente? Infelizmente sim, que é lamentável. Em relação ao imóvel na planta? Eu concordo plenamente com as colocações do Kenny. Eu acho que o momento, buscar o imóvel pronto é a melhor opção. Né? O risco no período de construção é muito grande, muitas coisas podem acontecer que podem interromper o processo. Então, para o comprador, melhor busca o imóvel pronto. Está em oferta, o mercado está ofertante. Então, eu acho que é a melhor opção mesmo. Bom, a gente já está indo para o finalzinho do programa. Vocês já até adiantaram lá no final do primeiro bloco como é que vai ser o futuro na perspectiva de vocês, né? Acham que estamos numa década perdida.
em função de todas essas questões que a gente já colocou. Vamos só encerrar falando um pouquinho sobre o futuro. O que vocês imaginam que pode acontecer no mercado imobiliário? Eduardo? Tanto faz. Então, vamos colocar. Então, eu acho que, do meu ponto de vista, o mercado vai manter-se estável, com baixo volume de lançamentos imobiliários, né? O imóvel vai continuar ainda a ser interessante, mas não como investimento com uma rentabilidade de 20% ao ano, como acontecia, né? Como aconteceu até há pouco tempo. Então, eu acho que cabe realmente ao adquirente ter maior cautela, pesquisar mais, dar preferência ao imóvel pronto, e quem comprar na planta, fazer parte da comissão de representantes, que é aquela comissão que a lei determina, que visa a fiscalizar a obra. A lei tem 51 anos, a lei 4.591. Infelizmente, as pessoas deixam de participar dessa comissão e deixam o consultor à vontade de fazer o que bem entende. É isso que aumenta o risco da compra do imóvel na planta. E no final é aquela consequência de muita gente comprou, chega lá não tem imóvel. Acabamento ruim, atraso da obra. Então isso tudo é falta de fiscalização. E a lei fornece elementos para o adquirente de maneira que ele venha acompanhar esse andamento e venha até a destituir a construtora caso ela não cumpra com as obrigações. Esse é um ponto muito importante. Acho que a cautela e o conhecimento da lei são fundamentais. É uma dica. Eduardo, para a gente encerrar. Bom, adicionando aí aos pontos que o Kenny levantou, que são todos muito importantes, chamar atenção para o comprador. Se você tem restrição, né, naquele mercado, o mercado fica bom para quem compra. Então é tomar a decisão com muita cautela, com muito cuidado, planejar direitinho, procurar bastante, para encontrar uma boa oportunidade para adquirir um imóvel. Mas acima de tudo pensando, estou falando para aqueles que pensam em adquirir um imóvel para morar nele. Eu não acho que seja um momento para tomar decisão de investimento visando ganhar com a valorização do imóvel. Mesmo que seja a longo prazo, na questão do investimento, eu creio a longo prazo? Ainda que para esse indivíduo, eu quero crer que o momento não é ainda o ideal. A gente ainda vai passar alguns anos de restrição. Quando a gente começar a recuperação, essa recuperação vai ser lenta, a partir de 2018, talvez 2019. Então isso ainda abre espaço, sinaliza pelo menos, que ainda há espaço para queda de preços, ainda que não abrupta, né, que a gente não espera isso também. Mas uma estabilização e uma queda um pouco maior nos preços que pode viabilizar bons negócios. Ok, gente. Então, muito obrigada, Eduardo, por compartilhar sua experiência. Kenny também, seja sempre muito bem-vindo. Obrigado. Infelizmente, a gente não teve notícias muito boas aí para quem está comprando e nem para quem está construindo, né? No caso das empresas, dos empresários do ramo da construção civil. Muito obrigada, então. A você de casa, muito obrigada pela audiência. Nos vemos numa próxima oportunidade. Até lá.